Sejam todos bem-vindos à aula de meteorologia dinâmica e hoje a nossa aula ela tem como tema equações prognósticas e o número de Rossby. Na aula anterior você viu análise de escala da equação do movimento horizontal e viu o que é equilíbrio geostrófico e vento geostrófico. Na aula de hoje você vai ver equações prognósticas e o número de Rossby. Primeiramente, vamos tirar algumas conclusões a partir da equação do vento geostrófico na forma vetorial, que é essa expressão número 1 que eu estou mostrando para vocês. Então, o vento geostrófico é paralelo às isóbaras e faz 90 graus com as forças do gradiente de pressão e de Coriolis, que foi o que nós vimos na aula passada. Então, aqui você tem um esquema mostrando um vento em balanço geostrófico, porque você está vendo, por exemplo, aqui esse H representa alta pressão e L representa baixa pressão. A força de Coriolis está à direita do movimento, faz 90 graus com o vetor velocidade. Então, esse esquema aqui é para o hemisfério norte. Então, nós vimos isso. Essa é a figura do esquema de balanço de forças resultantes para um vento geostrófico. E eu peguei essa figura lá do livro do Martin. Então, o que a gente pode perceber, o que a gente pode tirar de conclusão em função aqui, por exemplo, dessa equação número 1? A gente pode dizer que a intensidade do vento geostrófico é diretamente proporcional à magnitude do gradiente de pressão e inversamente proporcional à densidade e ao parâmetro de Coriolis, né? Então, de acordo com essa equação, a gente vê que o vento geostrófico ele é diretamente proporcional ao gradiente de pressão e inversamente proporcional ao produto aqui da densidade com o parâmetro de Coriolis. Nós podemos também tirar outras conclusões a partir dessa equação. Então, olha só. Sobre o Equador, o valor do vento geostrófico é indeterminado, pois F é igual a zero. Então, fisicamente, isso quer dizer que o balanço geostrófico não existe no Equador. Então, como a gente está vendo essa expressão aqui, número 1, então VG aqui é idêntico ao K rotacional 1 sobre ρf, gradiente de P. Então, se esse ρf aqui é igual a zero, a sua expressão vai te dar um valor para VG indeterminado, que fisicamente é impossível de ocorrer. Ou seja, isso está querendo dizer para a gente que em cima do Equador, exatamente na latitude equatorial, não existe o balanço geostrófico e não existe o vento geostrófico. E para latitudes próximas ao Equador, ou seja, fora do Equador, mas são latitudes próximas ao Equador, F produz altos valores do vento geostrófico, o que não representaria uma condição de escoamento real, uma vez que a intensidade do vento é produzida pela magnitude do gradiente de pressão, né? Então, se você tem uma expressão aqui, cujo VG é inversamente proporcional a F, ou seja, quando F é pequeno, VG é grande. Então, F muito pequeno vai te dar um vento geostrófico muito grande, mas esse vento geostrófico ele é proporcional ao gradiente de pressão, como eu mostrei na aula anterior para vocês, quando eu fiz aquele esquema de uma parcela de ar, né, sendo acelerada sob condições de variação de pressão. Então, a parcela ia sendo acelerada, o vento iria aumentando, né, a velocidade da parcela ia aumentando com o tempo, até que ela chegasse a uma velocidade proporcional ao gradiente de pressão, onde a força de Coriolis também era, em termos de magnitude, igual ao módulo dessa força do gradiente de pressão, e aí o balanço geostrófico acontecia, que era aquela posição C que eu mostrei para vocês. Então, o vento geostrófico é um vento que é proporcional, né? A intensidade de VG é proporcional à intensidade do gradiente de P. Então, se você tem um F muito pequeno, esse VG vai ser muito grande, e aí esse balanço provavelmente não vai ocorrer, porque você vai ter, por exemplo, um VG que não é proporcional ao gradiente de pressão. Então, isso quer dizer o quê? Que essa equação ela pode ser aplicada apenas para latitudes médias, onde a geostrofia é forte, né? Então, em latitudes médias, como eu falei para vocês, você tem a magnitude da força do gradiente de pressão e da força de Coriolis muito maiores, né? Pelo menos uma ordem de magnitude maior
do que um termo de aceleração e bem maior em termos de magnitude do que os outros termos que eu mostrei para vocês, que fazem parte, que compõem a equação do movimento. Então, a geostrofia em latitudes médias, ela é forte, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a força do gradiente de pressão e a força de Coriolis são as forças dominantes nessas latitudes. Então, essas forças, por outro lado, elas são dominantes porque em latitudes médias a geostrofia é forte. Então, em latitudes médias, o vento geostrófico ele é uma boa aproximação do vento observado, uma vez que a magnitude do vento geostrófico possui um erro em torno de 10 a 15% em relação ao vento observado. Então, dessa forma, o vento geostrófico é uma boa aproximação do vento real para o caso de sistemas sinóticos de latitudes médias. Isto quer dizer que nós podemos utilizar o vento geostrófico para entender a dinâmica do escoamento observado em latitudes médias. Então, essa equação ela é aplicável, ela é apropriada quando nós queremos, por exemplo, entender o escoamento que ocorre na atmosfera. E esse escoamento fora da superfície, isso em altitudes e fora da região equatorial, onde o F é muito próximo de zero. Então, essa equação ela é apropriada para nós entendermos a dinâmica do movimento para sistemas sinóticos de média latitude. Sabendo que a geostrofia é medida pelo balanço entre a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão, podemos nos questionar em que condição a geostrofia ocorreria. Então, em primeiro lugar, a partir da equação do vento geostrófico, nós podemos notar que essa equação não apresenta termos de aceleração, como dUdt ou dvdt. Então, dessa forma, pode-se dizer que o vento geostrófico só ocorre em regiões com regime de ventos constantes. Então, se vocês lembrarem da equação, se vocês lembrarem da figura que eu mostrei para vocês na aula passada, essa aqui também é uma boa figura para eu apresentar. Então, o vento geostrófico, ele é um vento que está em balanço que é um vento que resulta do balanço entre a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão. E ele é um vento não acelerado, ele é um vento constante, porque ele é um vento que chegou na máxima velocidade dele, que é função do gradiente de pressão. Então, ele alcançou aquela intensidade, então ela não está mais acelerando e não está também desacelerando. Então, o vento geostrófico, ele é constante. Então, você pode identificar o vento geostrófico em regiões onde a velocidade do vento não muda. Mas a gente tem que entender uma coisa também aqui importante, que como o vento geostrófico é um vetor, então uma mudança de magnitude ou de direção apresentaria uma variação de velocidade, o que violaria a condição de balanço geostrófico. Ou seja, em regiões de escoamento acelerado, não há balanço geostrófico. Então, o balanço geostrófico ele ocorre naquela condição onde você tem a força do gradiente de pressão contra ou balanceada pela força de Coriolis e o vento geostrófico ele é constante. Então, se a gente olhar, por exemplo, essa figura aqui, essa figura ela representa a previsão do campo de pressão, que está em termos de contornos, e velocidade do vento, que está em termos de shaded, está em preto e branco aqui. Isso aí é para altitude de 9 km. E essa figura eu peguei lá do livro do Martin, está bem interessante o capítulo dele que explica vento geostrófico e balanço geostrófico. Então, isso seria uma previsão para 0UTC do dia 23 de fevereiro de 2004. Então, eu estou trazendo essa figura aqui só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com relação ao vento geostrófico, ele ser identificado em uma região onde não há aceleração, ou numa região onde o vento ele é constante. E eu disse para vocês também que se o vento mudar, como ele é um vetor, se ele mudar de direção ou de intensidade, a gente vai ter essa mudança de velocidade. Então, a gente vai ter aceleração que não configuraria uma condição de balanço geostrófico. Essa figura, como eu falei para vocês, essas isolíneas são linhas de pressão no nível de 9 km, em 9 km de altitude. O shaded aqui é a velocidade do vento, que está em metros por segundo.
ok? Então, o que a gente pode perceber aqui? Aqui são as isobras. Isso aqui a gente está lá no leste da China, tá? 140 a oeste, aqui é 140 a leste e 160 a leste. E essas regiões em shaded aqui são as isopacas. Então, o que a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber o seguinte, que nessa região aqui, ó, nós temos 50 metros por segundo de velocidade. Isso aqui é conhecido como isso aqui é uma corrente de jato. Tá? E fora dessa região de máxima intensidade do vento, você tem o vento diminuindo, ó, 40 metros por segundo, 30 metros por segundo. Isso já caracteriza o quê? Isso já caracteriza uma variação de velocidade. Então, se você pega essa região toda aqui, ó, onde você tem esse shaded te mostrando a velocidade do vento, em toda essa região aqui a gente tem variação de velocidade. Mas se você pega aqui só a região onde você está com a velocidade em torno de 50 metros por segundo, dentro dessa região aqui, ó, o vento não varia. Então você teria aqui uma condição de balanço geostrófico, nessa região onde o vento não varia. Qual seria numa outra região onde esse vento ele estaria variando? Então ele pode variar em termos de magnitude, é um vetor, né? Então se você tem essa variação aqui, ao longo, né, desse jato, se você sair dessa posição e andar nessa direção, você vai ter uma variação do vento, com exceção dessa região aqui, com mais escuro. E um outro lugar que você vai ter variação dessa velocidade é aqui. Então vamos imaginar que você tem um vetor velocidade entre essas isobras que estão nessa região. Olha só o que está acontecendo aqui se a gente partir da premissa que o vento vai estar paralelo às isobras. Ele está mudando de direção, tá certo? Isso aqui no hemisfério norte, isso aqui é o hemisfério norte, lá no leste da China, isso aqui é um cavado, ó, tá? E isso aqui é uma crista. Então, entre o cavado e a crista, em altitude, você tem essa mudança de direção. E você também tem mudança do vetor velocidade do vento. Então, aqui era para eu ter desenhado um vetor maior, e aqui o vetor vai ficando cada vez menor, porque a intensidade está mudando. Então, tem mudança de direção e tem mudança de intensidade. Então, nessas regiões onde há mudança de direção e mudança de intensidade, o balanço geostrófico não acontece. Acontece um balanço entre outras forças que a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente for ver escoamento sem balanço, que faz também com que esse vento escoe paralelo às isobras, mas nesse caso não seria um balanço geostrófico, entraria uma terceira força que a gente ainda vai ver. Então, o que eu quero que fique claro na cabeça de vocês é que o vento geostrófico, o balanço geostrófico, ele vai ocorrer em uma região onde o vento é constante. Ele não varia nem de direção e nem de intensidade. Vocês poderiam me perguntar onde isso está acontecendo, professor. Está acontecendo nessa região aqui com shaded, ok? De 50 metros por segundo, que está caracterizando aqui a corrente de jato. Então, dentro dessa área aqui, o vento não está variando nem de direção, nem de velocidade. Isso acontece quando as isobras são retas do jeito que eu apresentei para vocês na aula passada. Então, vocês vão ver, tá, em meteorologia sinótica que essas regiões são onde se observa as principais mudanças na condição de tempo. Que regiões eu estou falando? Regiões de mudança de velocidade, de variação na direção e variação na intensidade do vetor velocidade. Então, são nessas regiões onde ocorrem essas mudanças que ocorrem, por exemplo, os ciclones, os anticiclones, os ventos, as nuvens e a precipitação. Então, é exatamente nessas regiões onde ocorrem os maiores desvios entre o escoamento geostrófico e o escoamento observado. Então, imagine que você utilize a equação do vento geostrófico. Você tem, por exemplo, uma distribuição do campo de pressão. Você sabe, por exemplo, qual é o valor da densidade desse nível. É muito fácil de você usar um programa lá para resolver aquela equação, para plotar o seu vento geostrófico. Então, você plota o seu vetor vento geostrófico aí, e junto com esse vetor vento geostrófico, você casaria, por exemplo, o vento observado. Então, esses vetores, vento geostrófico e vento observado, eles seriam muito parecidos numa região onde a velocidade do vento, onde o vento não varia.
em regiões onde as isóbaras são retas e você não tem essa variação, por exemplo, de velocidade, caracterizada pela intensidade, e de direção do vetor velocidade do vento. Então, nessas regiões, o seu vetor velocidade do vento geostrófico, ele casaria muito bem, ok, com o seu vetor velocidade do vento. Por outro lado, nessas outras regiões, onde ocorre, por exemplo, a mudança de intensidade do vento ou a mudança de direção do vento, o seu vetor vento geostrófico iria ser diferente do seu vetor velocidade do vento observado. Então, o que eu estou dizendo é que exatamente nessas regiões onde ocorrem essas variações da velocidade do vento geostrófico, é que ocorre a maior diferença entre o vento geostrófico e o vento observado. Em todo caso, nós podemos inferir o valor desse desvio, a gente pode calcular o valor desse desvio entre o vento geostrófico e o vento observado, fazendo-se a diferença entre o vento observado e o vento geostrófico. Essa diferença é conhecida como vento ageostrófico. Então, aqui, o vento ageostrófico, matematicamente, ele é a diferença vetorial entre o vento observado e o vento geostrófico. Então, toda vez que vocês pensarem em vento ageostrófico, esse vento ageostrófico nada mais é do que uma diferença entre o vento observado, que você tem aí como medida, certo? Que você está observando, e o vento geostrófico. A gente sabe que o vento geostrófico é um vento puramente horizontal e ele tem essas componentes aqui. Então, ele é constituído das componentes UGI e VGJ. O vento observado, que eu estou caracterizando aqui, eu estou representando por esse vetor V aqui, ele é igual ao I mais VJ. E o vento ageostrófico teria as componentes UAGI mais V de AGJ. Tá certo? Então, você pode calcular o vento ageostrófico e as componentes do vento ageostrófico, fazendo a diferença vetorial entre o vento real e o vento geostrófico. Vamos aproveitar essa tabela para incluir o termo de aceleração lagrangiana na equação do vento geostrófico, para torná-la uma espécie de equação prognóstica para a determinação da aceleração do escoamento produzida pela diferença entre o vento geostrófico e o vento ageostrófico. Então, como eu falei para vocês na aula passada, a equação do vento geostrófico ela é puramente diagnóstica, você não tem como fazer uma previsão do vento geostrófico num tempo futuro. Então, a gente está fazendo o que agora? Está aproveitando essa tabela, a gente está vendo esse termo de aceleração lagrangiana dado pelo DU-dt e dV-dt em termos de componentes, ele tem uma ordem de magnitude a menos do que os termos associados à aceleração de Coriolis e à aceleração devido à força do gradiente de pressão. Então, quando a gente inclui esse outro termo dentro da equação, a gente vai ter um termo, a gente vai ter uma equação que ela vai ter uma dependência no tempo, ou seja, a gente vai ter uma equação que ela é prognóstica, porque ela tem essa dependência com o tempo. Aí, será que a gente consegue, então, a partir dessa equação, determinar o campo do vento observado no futuro a partir dessa equação? Então, é isso que a gente vai ver. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, primeiramente. Então, eu vou colocar aqui a equação para vocês do vento geostrófico, que é a equação número 1, só vou repetir aqui. Então, a gente tem, por exemplo, que o VG é igual a 1 sobre ρf, que multiplica K rotacional gradiente de P. Isso aqui é a equação número 1, que eu mostrei para vocês no primeiro slide. E a gente pode reescrever essa expressão matemática simplesmente dessa forma. Então, eu posso dizer que ela é igual a F, que multiplica VG, igual a 1 sobre ρ, K rotacional gradiente de P. O que a gente vai fazer com essa equação? A gente, como eu disse para vocês, nós vamos incluir o termo da aceleração, nesse caso aqui, a aceleração lagrangiana nessa equação. Então, a gente vai, em uma segunda aproximação, colocar esse termo aqui, que vai ser representado por um du dt.
onde esse U pode ser o, como eu falei para vocês, Uzinho ou o Vzinho. Então, vou colocar esse termo aqui. Então, vamos lá. Então, du dt, isso aqui é um vetor, ok? Du dt. Então, du dt mais f de vg é igual a 1 sobre ρ, multiplica k rotacional, gradiente de p. E aí, escrever essa equação assim, du dt é igual a menos f de vg mais 1 sobre ρ, k rotacional, gradiente de p. Tá? Então vejam que a gente incluiu o termo de aceleração nessa equação do vento geostrófico, e aí a gente está imputando nessa equação um termo que tem uma dependência com o tempo. Então eu vou chamar essa equação aqui de equação número 3. Porque a equação número 2 a gente já tem aqui, a equação número 2 representa a diferença vetorial entre o vento observado e o vento geostrófico, que te daria o vento ageostrófico. Então, ó, em termos de componente, como é que essa equação 3 ela poderia ficar? Então, se a gente escrever essa equação 3 em termos de componentes, ela ficaria assim, ó. Componente zonal seria duzinho dt, igual a FV menos 1 sobre ρ, d de P, d de X. Isso aqui é a equação número 4. E dv dt igual a menos Fu menos 1 sobre ρ, d de P, d de Y. Essa é a nossa expressão número 5. Estou escrevendo 3 em termos de componentes. 3 é a forma vetorial dessa equação aqui, incluindo o termo de aceleração. Então, a gente tem um termo de aceleração lagrangiano, um termo de aceleração devido à força de Coriolis e um termo de aceleração devido à força do gradiente de pressão. Então, aqui é a componente x dessa expressão número 3, componente zonal, e aqui a componente meridional dessa expressão número 3. Mas a gente sabe também que o f de UG, ele é igual a menos 1 sobre ρ, d de P, d de Y. Equação número 6, vou colocar aqui só para a gente ir se guiando. E o f de VG é igual a 1 sobre ρ, d de P, d de X. Expressão número 7. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar, por exemplo, essa relação para reescrever aqui 4 e 5. Eu vou fazer isso no próximo slide aqui para vocês verem. Mas o que eu vou fazer? Ó? A gente vai reescrever 4. Então, o que eu posso fazer? Olha, eu sei que, por exemplo, 1 sobre ρ, d de P, d de X está aqui. Ó. Então, 1 sobre ρ, d de P, d de X é f de Vg. Então, eu vou ficar com f de V menos um f de Vg. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para a equação 5, utilizando essa relação aqui em 6. Reescrevendo aqui, ó. Reescrevendo 4, eu posso dizer que du dt é igual a um FV menos f de Vg. Ou du dt é igual a um f que multiplica V menos Vg. O que vai dar no seguinte, du dt igual a F. Quem é V menos Vg? É o vento ageostrófico, só que estou trabalhando aqui com componente meridional do vento geostrófico. Então, eu vou ter um F que multiplica V de Ag. Essa equação aqui é a nossa equação número 8. Então, similarmente, eu posso fazer a mesma coisa para a expressão 5. Então, está aqui a expressão 5. Ó. Então, 5 é dado por dv dt igual a menos Fu, menos 1 sobre ρ, d de P, d de Y. Só que quem é menos 1 sobre ρ, d de P, d de Y? É f de UG. Então, eu substituo o f de UG aqui, nessa expressão. Menos 1 sobre ρ, d de P, d de Y, é o f de UG. Então, fazendo essa substituição aqui, ó, então, similarmente para 5, 5 pode ser reescrito da seguinte maneira. Então, dv dt é igual
a menos FU, que já estava lá, mais F de UG. Só voltando aqui, ó. Você já tem um FU, menos FU, ok? E menos 1 sobre ρ de ρ de P de ρ de Y é F de UG. Então, por isso que apareceu com uma soma aqui, mais F de UG. Então, a gente tem aqui que o dV dt é igual a menos F, que multiplica U menos UG. Se você faz menos F vezes U, menos FU. Menos F vezes menos UG vai dar F de UG. Isso aqui vai nos dar dV dt igual a menos F, que multiplica quem é U menos UG? Componente zonal do vento observado menos a componente zonal do vento geostrófico é a componente zonal do vento ageostrófico. Isso aqui é a nossa expressão número 9. Então, a gente pode escrever essas duas expressões aqui na forma vetorial. Então, na forma vetorial, vou ter o seguinte, ó, dV dt é igual a menos F, que multiplica K rotacional V ageostrófico. Essa aqui é a nossa expressão número 10. Ok? Então, a equação 10, que é essa expressão que nós derivamos aí para aceleração lagrangiana, a aceleração lagrangiana da parcela de A, ela é dada por menos FK rotacional gradiente de V quando a gente coloca lá o termo de aceleração dentro daquela expressão que dá a relação geostrófica. Isso aqui já não é mais relação geostrófica, ok? Relação geostrófica, balanço geostrófico é balanço de duas forças. Aqui apareceu mais uma aceleração, ok? Associado a um outro termo, e isso aqui não é balanço geostrófico. Isso só está te informando como a gente pode determinar a aceleração lagrangiana, né, ou a aceleração de uma parcela de fluido, por meio dessa expressão aí que já tem, por exemplo, uma dependência com o tempo. Isso aqui é uma equação prognóstica. Então, a equação 10, estou repetindo aqui a equação 10, para a gente ver aqui ela desse outro jeito aqui. A equação 10 mostra que o escoamento ageostrófico está associado a regiões com aceleração lagrangiana do vento observado. Então, neste caso, a aceleração pode ser obtida a partir da diferença entre o vento observado e o vento geostrófico, como eu mostrei para vocês. Só que tem um pequeno problema aí. O valor da aceleração, a gente viu, não é aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o valor da aceleração, nesse caso, representado por esse 10 a menos 4, ele é 10 vezes menor do que os termos de aceleração produzidos pela força de Coriolis e pela força do gradiente de pressão. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a diferença, por exemplo, entre o dV/dt, ele é dado por uma diferença entre dois termos grandes, né, relativamente grandes, com uma ordem de magnitude maior, e o seu dV/dt é uma ordem de magnitude menor. Então, o resultado para o dV/dt é um número pequeno, de uma diferença entre dois números grandes. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que usar essa equação, a equação 10, para fins prognósticos, não é uma boa ideia. Pois pequenos erros nas medidas do campo de pressão ou da velocidade, então esses pequenos erros nas medidas do campo de pressão ou da velocidade do vento implicariam em grandes erros nos valores da aceleração. Em todo caso, o cálculo da aceleração do escoamento na atmosfera ele vai ser melhor discutido em um curso de previsão numérica de tempo que vocês vão ver no futuro. Então, o que eu quero passar aqui para vocês é que essa expressão, devido à forte geostrofia que ocorre em latitudes médias, ela não é uma equação eficaz, uma equação precisa para se determinar a aceleração de parcelas de ar, porque essa aceleração ela é função de uma diferença entre o vento real, né, o vento observado, e o vento geostrófico. Então, essa diferença, em muitos casos, dentro de uma atmosfera em equilíbrio geostrófico, ela é muito pequena.
Tá? Então, qualquer erro de estimativa, por exemplo, do campo da pressão ou do campo de velocidade, ou na medida dessas variáveis, pode implicar um erro muito grande na determinação do campo de aceleração. Então, a gente não usa essa expressão do jeito que ela está, por exemplo, para determinar a aceleração das parcelas de ar na atmosfera. Então, dito isso, em latitudes médias, o escoamento horizontal é fortemente influenciado pela força de Coriolis e força do gradiente de pressão. Por quê? Porque quando a gente fez análise de escala para sistemas sinóticos de médias latitudes, a gente viu que essas duas forças, Coriolis e do gradiente de pressão, são as forças dominantes. Elas tinham magnitudes muito maiores do que os outros termos daquela expressão. Então, isso indica uma forte geostrofia. E quando você tem uma condição de forte geostrofia, o vento ageostrófico ele é muito menor, por exemplo, do que o vento geostrófico ou o vento observado, já que numa condição de geostrofia, o vento observado ele é muito próximo do vento geostrófico. Uma outra coisa é que, em condições aproximadamente geostróficas, o vento ageostrófico é muito pequeno quando comparado ao vento observado, foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, a geostrofia ela é um mecanismo que impõe fortes limitações no escoamento horizontal em latitudes médias. A gente vai ver essa importância da geostrofia para a determinação, para a produção de escoamentos em médias latitudes, quando a gente for ver um assunto que se chama aproximação quase geostrófica. Tá? Isso daí faz parte do conteúdo de Dinâmica 2 que eu ministro, e aí vocês vão ver a importância de se entender vento ageostrófico, por exemplo, que são que mostram, né, regiões que têm um desvio entre o vento observado e o vento real, como eu mostrei para vocês. E é exatamente onde acontecem esses desvios entre o vento geostrófico e o vento observado é que acontecem, por exemplo, movimentos verticais que vão produzir a formação de nuvem, tá certo? Vão produzir também ventos na superfície associados a ciclones e anticiclones. Então, isso a gente vai ver lá no outro assunto de dinâmica futuramente. Então, o que vocês têm que entender aqui é que numa condição de forte geostrofia, isso acontece em latitudes médias, o vento ageostrófico ele é muito menor do que o vento geostrófico ou o vento observado, e que a geostrofia é um mecanismo que impõe fortes limitações no escoamento horizontal de latitudes médias. Então, sabe-se que em condições aproximadamente geostróficas, o termo de aceleração DVDT é muito pequeno. Eu expliquei para vocês porque ele é muito pequeno, porque você tem dois termos muito grandes, relativamente muito grandes, que é o termo associado à força de Coriolis e à força do gradiente de pressão, e aí eles são aproximadamente iguais, né? Eles não são idênticos, porque se eles fossem idênticos, aí você não precisaria de nenhum outro termo lá, e esse DVDT ia ser igual a zero, mas eles não são idênticos, eles têm a mesma magnitude. E aí você tem esse DVDT muito pequeno nessas condições. Pensando em estabelecer uma métrica que inferisse se o escoamento estaria sob fortes condições geostróficas ou não, o Carl Gustav Rossby propôs uma fórmula para a gente determinar se o escoamento ele sofre forte influência de condições geostróficas ou não. Mas quem foi o Gustav Rossby? Gustav Rossby foi um meteorologista e também oceanógrafo que viveu na passagem do século XIX para o século XX. Ele nasceu na Suécia, mas depois se mudou para os Estados Unidos e foi o primeiro cientista, vamos dizer assim, a explicar os movimentos em grande escala da atmosfera em termos de mecânica dos fluidos. Então, o Rossby propôs uma expressão matemática bem simples, vocês vão ver agora, que ela te dá a validade da aproximação geostrófica, ou seja, dependendo do tipo de escoamento que você está lidando, por exemplo, escoamento associado a um ciclone de latitudes médias ou um escoamento associado, por exemplo, a um tornado ou a um furacão. Então, dependendo do valor que você vai obter a partir dessa expressão matemática, nós chamamos ela de número de Rossby, você vai ter condições de dizer se o escoamento está em balanço geostrófico, ele é aproximadamente geostrófico ou não. Então, que expressão é essa que o Rossby propôs? Então, ele propôs uma razão entre o termo de aceleração lagrangiana e a aceleração produzida pela força de Coriolis, que é representada por
por essa escala aqui, F0U. Então, o número de Rossby, eu vou representar o número de Rossby por um RO aqui, minúsculo, ele é dado pelo seguinte, pela razão entre o quadrado L dividido por F0U. Tá? Isso aqui vai te dar um número que pode ser calculado por meio dessa expressão. RO é igual a U dividido por F0L. Esse número é um número adimensional. É um número adimensional que te dá a validade da aproximação geostrófica. Você vai ver aqui, por exemplo, se a gente utilizar os valores que foram dados para a gente aqui, para U e para F0L, a gente vai chegar no seguinte valor. Então, vamos fazer assim. Então, numa condição que a gente sabe que existe geostrofia, que é latitudes médias, que número sairia daqui? Então, o U, ele é da ordem, a gente viu, né, de 10 metros por segundo, dividido por F0, o F0 é 10 a menos 4, que é o parâmetro de Coriolis centrado lá em 45 graus de latitude, e o L para sistemas sinóticos de médias latitudes é igual a 10 a sexta. Então, 10 a menos 4 multiplica 10 a sexta. Então, aqui você tem, aqui vai sair 10 a menos 2, né? Isso aqui vai lá para cima. Então, 10 vezes 10 a menos 2 vai te dar 10 a menos 1. Então, 10 a menos 1 é um valor de referência que te diz se aquele tipo de movimento, aquele tipo de escoamento, ele está, por exemplo, sofrendo influência da rotação da Terra, ou se aquele tipo de escoamento ele está em balanço geostrófico. Então, esse é um valor aqui de referência para você dizer se o escoamento ele está em balanço geostrófico ou não. Então, por outro lado, né, se você encontrar valores com magnitudes acima, então valores acima de 10 a menos 1, como por exemplo 10, 10 ao quadrado, 10 à terceira, isso indicaria que você não tem uma situação que esteja em balanço geostrófico. Se a gente for fazer, por exemplo, uma análise de escala com os valores característicos de velocidade e de comprimento que ocorrem em um tornado, a gente vai ver que esse número de Rossby aí, ele possui uma ordem de magnitude muito maior do que 10 a menos 1. Alguma coisa de 10 ao quadrado, 10 à terceira, se eu não me engano, tá? Me perdoe se eu estiver enganado. Mas é um número muito maior que isso. Significa o quê? Significa que, por exemplo, o escoamento ao longo de um tornado, ele não está em balanço geostrófico. E dizer que ele não está em balanço geostrófico significa dizer que aquele escoamento que está em balanço naquele sistema não está ocorrendo porque o balanço é entre a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão. Existe uma outra força que está envolvida naquele balanço, o que descaracteriza o balanço geostrófico. Valores da ordem de 10 a menos 1, a gente pode afirmar que aquele escoamento ele está, por exemplo, em equilíbrio geostrófico, ou ele sofre influência da rotação da Terra, ou seja, a rotação da Terra ela é importante para produzir acelerações ou para produzir aquele escoamento do jeito que a gente está observando. Então, nesta aula você viu equações prognósticas e número de Rossby. Na próxima aula, a gente vai ver a aproximação hidrostática. Não percam essa aula de aproximação hidrostática. As referências que eu utilizei para essa aula foram os livros do Holton e o livro do Jonathan Martin. Todos os dois livros eles trazem informações bastante relevantes e interessantes sobre esse tema que eu apresentei para vocês, onde o livro do Martin ele discute um pouco mais o tema, ele discute um pouco mais o conteúdo, ele é bem mais descritivo do que o livro do Holton, que é mais direto, mas são dois livros excelentes que vocês podem utilizar para estudar esse tema. E caso de dúvidas, vocês podem deixar aí a pergunta de vocês no canal, que eu vou ter o grande prazer de responder para todos vocês. Então é isso.